tua Bíblia em Isaías 53, nós vamos dar partida aqui, versículo muito citado na Igreja da Graça, muito conhecido no meio cristão. Mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Quarta-feira eu não consegui chegar, Na segunda, na quarta eu fiquei preso aqui na Luiz Mateus, Na verdade, na segunda-feira eu fiquei na perua até 9 horas. Você acredita nisso? Já não tinha comido direito, eu falei, vou descer, eu vou cair aqui. Então vou ficar na perua mesmo, Deixa, quando a perua andar eu chego lá. Aí cheguei 9 horas, Quarta-feira foi a mesma coisa. Só que aí eu desci lá, quando desceu assim, sabe a igreja da Quadra? A perua desceu para entrar no Luiz Mateus, já acabou. Vou descer aqui mesmo, vou de pé. Cheguei 8 e pouco em casa, Mas eu creio que eu vou fazer outro caminho aí, vai melhorar, vai chegar aqui em nome de Jesus. Deus vai dando estratégia. Todo mundo achou? Amém. Isaías 53, presta atenção aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Presta atenção, irmão. Às vezes nós ouvimos a palavra, mas às vezes não estamos dando o quê? Crédito. Dar crédito é acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. E nós temos que estar, irmão, atentos à palavra de Deus. Independente de quem prega, independente de quem está aqui, o homem de Deus, a mulher de Deus, o que nós temos que dar crédito é a palavra de Deus. Amém, Jesus? As pessoas se apegam muito, é de comum, do ser humano, se apegar ao homem, ao pastor, ao ministro, e a gente não pode fazer isso, irmão. Por mais que a gente venha gostar da pessoa, a gente tem que entender que é a palavra que nos salva. E a gente tem que dar crédito à palavra que está sendo pregada. Muita gente, irmão, aí a Bíblia diz, a quem se manifestou o braço do Senhor. O que significa isso, pastor? É o poder de Deus. Deus quer manifestar o poder dele na vida daqueles que o ouvem. Não só que ouvem, mas que creem. Amém? Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu tenho que crer. Eu creio, irmão, eu estou com fé. Amém? Eu acreditando, o braço do Senhor, ele se manifesta na minha vida. Amém? O Isaías, irmão, ele não estava presente, ele não acompanhou o Senhor Jesus fisicamente, ele não andou com Jesus, mas ele profetizou há 700 anos antes da vinda de Jesus. Isso, ele falou, quem deu crédito? Porque ele sabia que muitos iriam ouvir e não iriam o quê? Acreditar. Muitos iriam ouvir a palavra de salvação, mas não viriam a se arrepender. E o Evangelho, irmão, é isso, Deus, ele quer salvar, mas ele quer manifestar o seu poder. Jesus foi na cruz do Calvário, por quê? Porque ele queria salvar a todo ser humano, e ele queria dar acesso a todos aqueles que nele crescem. Abre a Bíblia, irmão. Você está com a Bíblia aberta? Abre lá em João, Evangelho de João. Eu já falo aqui o versículo, Então Jesus, ele veio, irmão, ele se sacrificou e não foi em vão. João 3,17. E para que isso, tudo isso, pastor? Para que tudo isso? Porque Jesus foi lá, quando a gente não tem entendimento, a gente assiste aqueles filmes, e a gente fica revoltado com o que fizeram com Jesus, não era assim? A gente se revoltava, mas porque eles fizeram isso, se eu estivesse lá não deixava, irmão. Isso já era a vontade de Deus. Jesus, ele se entregou por espontânea e livre vontade. Ele foi ali porque ele sabia que se ele não fizesse isso, o homem não teria acesso à salvação. O homem estaria condenado, estaria nas mãos do diabo, Então Jesus, ele foi ali por vontade própria. A Bíblia diz, ele entregou a si mesmo. Amém? Acharam? João 3. O que eu falei? O versículo? 17. Versículo 17.
Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o que, irmãos? Para não que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que diz aí: quem crê, ou seja, quem acredita, quem dá crédito nele, não é o que? Condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, o único Filho de Deus. Você está entendendo aqui? O Pai, o Senhor Deus, Ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Jesus não foi lá na cruz, irmão, para depois condenar aqueles que não acreditaram, né? Aqueles que, em outras palavras, aqueles que ainda não conheceram. Pelo contrário, Jesus ele foi ali, irmão, para que todo aquele que cresce nele fosse o quê? Salvo. Jesus não veio para condenar, ou seja, ele veio para se manifestar ao homem, para manifestar a luz, para manifestar a palavra, para trazer um entendimento, para mudar a mente humana, né? Para mudar o caráter do homem. Você sabia que, eu já disse aqui uma vez, que a ciência, a psicologia, a psiquiatria, eles falam que o caráter humano, né, a identidade humana, ela é formada do 0 ano, né, do nascimento, até no máximo 12 anos. Depois disso, nunca mais se muda o homem, né? Aí a pessoa era aquilo que ela há de ser, né? Mas você vê como que é a obra de Deus, o trabalhar de Deus. O Senhor Jesus, ele pega o ser humano com um caráter difícil, complicado, e ele transforma o coração dessa pessoa, ao ponto da Bíblia dizer que essa pessoa já não é o mesmo. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele já não é o mesmo, é uma nova criatura. Então Deus ele tem essa capacidade, irmão, esse poder de se manifestar ao homem e transformar o caráter humano, de tirar, irmão, complexos, inseguranças, incapacidades. E Deus vai transformando a gente dia após dia, né? É uma transformação contínua. Mas a finalidade, irmão, de Jesus ir para a cruz, né? A obra de Deus, ela agrega mais coisas, mas é a salvação. É manifestar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Se eu não creio, irmão, se eu não acredito, eu não vou dar crédito. Eu não vou ouvir aquilo que Deus fala. Amém? Eu não vou acreditar naquilo que o Senhor Jesus fala. Eu preciso dar crédito, irmão. O que não é dar crédito, né? É aquela pessoa que ela ouve. Eu já expliquei aqui que tem muita gente que ouve, mas ela não faz aquilo que você fala, aquilo que você orienta. A pessoa ela acaba seguindo o seu próprio desejo, o desejo do seu próprio coração. Ela faz aquilo que dá na cabeça. Ah, pastor, mas eu amo Deus, né? A gente tem que tomar cuidado, porque Deus ele não leva só em consideração as palavras. Deus ele leva em consideração também as obras. Deus leva em consideração as nossas ações. Eu já falei aqui, o que vale mais para você? Alguém ficar falando para você que te ama e faz tudo o contrário. Você vai considerar o amor dessa pessoa? Não. Agora tem pessoa que ela talvez ela não sabe nem expressar o amor com palavras, mas você vê o quê? Nas atitudes, não é? No cuidado, na dedicação, no zelo. Aí você fala, essa pessoa verdadeiramente gosta de mim, essa pessoa me ama, porque ela acaba se expressando mais em ações do que em palavras. Então, para Deus, irmão, a gente tem que considerar e entender que para Deus vai valer muito mais o crer nas suas ações. Amém? Não adianta eu chegar, né? Não estou falando nada de ninguém, tá? Se você quiser colocar, coloca, eu também coloco. Eu colocar no status na gratidão. Sendo que eu não sou grato a Deus, né? A Bíblia diz em Salmos, né? E nós temos que entrar às portas dos atos, né, com um espírito de gratidão. E para Deus, gratidão é isso, irmão, é você fazer a vontade dele, é você reconhecer aquilo que ele fez por você na cruz do Calvário, andar na obediência, crer no sacrifício da cruz, continuar entendendo, irmão, que você precisa permanecer no caminho para ser salvo, né? Tira esse entendimento da religião aí, uma vez salvo, sempre salvo, que não é assim. A salvação ela é contínua.
Eu tenho que estar firme. A Bíblia diz, para me alcançar a coroa da vida, eu tenho que estar firme até o fim. Eu tenho que perseverar até o final. Aí eu alcanço a coroa da vida. Agora, caso não, irmão, o mundo vai me seduz, eu vou para o mundo, pastor, porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que viver a vida, e eu vou se esquecendo, eu estou deixando de dar crédito, eu não estou acreditando no sacrifício da cruz, eu estou achando, irmão, que o pecado não tem nada demais, né? Não tem nada demais, pastor, Deus me entende, Deus sabe as minhas necessidades. Não, irmão, a Bíblia ela diz que eu tenho que negar a si mesmo dia após dia, todos os dias, e carregar a minha cruz. Amém? E aí diz, né? E a condenação, no 19, tá? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que coisa, irmão. O mundo, a luz veio para o mundo, mas o mundo ele preferiu as trevas, o pecado, os prazeres carnais, os prazeres do mundo. Ao invés de aceitar a luz, não, eles continuaram nas suas obras. Isso ainda continua nos dias de hoje. Estava até comentando com a irmã Luciene, contei até um fato engraçado, vou contar aqui para você já. Que quando eu vou buscar o meu filho, né, ele sai praticamente de madrugada, chega quase 1h da manhã, vai o último ônibus ali de Itaquera, né? E aí eu orientei ele a descer na pista de skate. Da sexta, quem mora ali sabe, né? Da sexta para o sábado, tem o tal do. Antes eu falava no meu tempo era pancadão, agora é o quê? Fluxo, né? Tem o tal do fluxo, né? E você vê o tanto de jovem que tem, irmão, e não é jovem de 18 para cima, não. Se você for ver assim, a aparência do jovem é 12 anos, 10 anos, e você fica, Deus misericórdia, né? E você vê que eles preferem mais viver neste mundo, né? Rejeitando a palavra, né? do que aceitar a luz. As obras revelam, né, irmão? E aí eu estava falando que a gente tem que orar por essas vidas, né? Para que eles tenham um encontro com Deus. Pastor, mas é uma boa pessoa, só vai para a festinha. Não, se não reconhecer, irmão, aquilo que Deus fez, se arrepender, ser dirigido pelo Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, não tem salvação. Estão rejeitando o que há luz. E as obras, ou seja, as ações são trevas, né? E aí eu estava falando tanto de jovem que você vê subindo e descendo com um copinho lá na mão, todo tipo de mistura de bebida, né? E para eles o que eles acham que é normal. As obras não revelam, não adianta. Eu creio que muitos falam que ama a Deus ali, né? Mas as obras revelam o contrário. Você está entendendo o nome de Jesus? As obras revelam o contrário. E aí, voltando aqui para aquilo que eu falei na parte engraçada, meu filho desce aqui, né? Ele está descendo aqui por orientação minha, e eu vou buscar ele da mesma maneira, né? E aí, teve um dia que eu estava sentado ali, né? Ali na pista de skate, sabe? Tem uns banquinhos, e aí tem como chama, os negócios de lanche, e aí fica todo mundo dançando lá, mas eu vou ali só para buscar meu filho. Aí um dia, né? Teve um irmão que ele frequentava aqui com a ex-esposa, e faz tempo que ele não me via. Aí eu estava lá subindo de short, normal, né? Do jeito que eu estava sentado ali, aí ele passou assim, e eu falei, ô irmão! Aí ele olhou assim, aí, ô pastor! Aí, irmão, ele passou assim, foi lá para a esquina e ficou olhando, um copo olhando para mim, né? E aí coçando a cabeça assim, olhando. Ele falou assim, o pastor desviou. Está no fluxo também, olha o pastor aí, ó, na igreja, né? E eu contando para minha esposa em casa, ela achando graça, né? Falou, quem te viu ali já estava julgando, né? Olha o pastor lá no meio do fluxo do pancadão, depois vai pregar lá na igreja, né? Estou até falando para vocês ficar atentos, né? Eu vi o pastor lá no pancadão, estava lá esperando o banquinho sentado com o filho, né? E aí ele ficou olhando assim, olhando, né?
Aí depois ele viu meu filho descendo da fila, eu acho que não, ele veio só buscar o filho, né? Mas você vê, irmão, quantas pessoas têm rejeitado o Evangelho. E você vê que Deus, Ele deu acesso ao homem, né? Ele deu acesso para que todos fossem salvos, para que nenhum dos homens, irmão, que cresce nele fosse o quê? Condenado. Mas a Bíblia diz aqui que eles, olha no 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece o quê? A luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas, né? A luz, irmão, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A luz é Deus, a luz é Jesus. Então, quando a gente vem para Jesus, irmão, automaticamente vem à tona tudo aquilo que nós vemos fazendo de errado, né? Porque Deus quer condenar? Não, para a gente reconhecer. Eu falo, quando eu tive um encontro com Deus, não foi, eu digo assim, não foi aquela coisa linda, né, que as pessoas contam, não. Irmão, quando eu entendi o que eu fiz diante de Deus, de tudo de errado, irmão, eu me senti o pior pecador do mundo. Olha como eu chorei quando eu entrei na igreja. Chorei e me senti sujo, sabe, diante de um Deus santo. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Mas aí Deus veio o quê? Me purificou. Amém? Eu confessei os meus pecados a Ele, e eu creio, irmão, que Ele me perdoou. E hoje eu estou na presença dEle todos os dias da minha vida. Amém? Então, quando a gente vai para a luz, irmão, as nossas obras é revelada. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta. A Bíblia diz, eu vou ler lá com você já, que quando Adão e Eva errou, Deus ele não estava brincando de esconde-esconde com Adão e Eva. Adão ou Eva, onde vocês estão? Não, ele sabia bem onde que eles estão, mas ele estava dando a oportunidade da confissão e do arrependimento, né? Então Deus sempre nos dá o quê? A oportunidade de manifestar o seu braço, o seu poder, o seu perdão. Amém? Então vamos ler aqui até o final. Então aí ele falou para que as obras não sejam reprovadas, e aí diz, mas quem pratica a verdade ou a palavra vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, aquele que vem para a luz, né, as obras dele são manifestas, né? Não tem nada que possa esconder de Deus, nada. Pastor, eu não posso falar a verdade. Não, tem que falar. Amém? Tem que falar a verdade, principalmente para Deus, confessando o erro, o pecado, né? A falha. Por quê, pastor? Porque você e eu precisamos do perdão de Deus, irmãos. Precisamos ser perdoados pelo Senhor, porque se a gente não dá crédito, a gente invalida o que Jesus fez na cruz por nós. A gente não dando crédito, irmão, a gente vai ficar praticando as obras das trevas. A gente vai continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Vamos se auto-enganando, como a Bíblia diz, né? Ouvinte, não praticante, que se engana. Eu vou me enganando, né? Eu vou me iludindo, né? Mas pastor, eu estou fazendo o que é certo. Eu falo para Deus que eu amo todos os dias dele, irmão. Como eu disse, para Deus vale muito mais as suas ações do que palavras. Abra lá, você está em João, você vai lá para o 15. João 15. Abra lá, vamos lá. Qual versículo, pastor? 14:15, perdão. João 14:15. Deixa eu ver se é isso. Talvez o pastor está misturando as coisas aqui. Calma aí. Isso. 14:15. Olha o que Deus leva em consideração. Pastor, eu amo a Deus. E aí Deus dá um sim aqui para mim e para você. Se me amares, o que diz aí? Guardarei, isso significa praticar os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu vou fazer o que, pastor? Eu vou praticar a palavra. Eu vou dar crédito o que Jesus fez por mim. Não.
que Jesus fez por mim não foi em vão, não. Eu não vou voltar para o pecado, eu não vou voltar para o mundo, eu não vou desagradar a Deus, eu vou ter um coração voltado para a palavra. Amém? Eu não posso ficar falando que amo a Deus e não guardo o mandamento, porque Deus ele vai levar em consideração a isso, irmão. Se eu amo, é um condicional, não é? Você me ama? Eu amo Deus, então guarda o meu mandamento. Amém? Você me ama, então pratica a minha palavra. Você me ama, então me obedeça. Amém? Isso para Deus, irmão, é a tua prova de amor, é a minha prova de amor. Amém, Jesus? Eu amo a Deus, então eu vou fazer aquilo que Ele manda. Não adianta eu chegar de manhã, Deus, eu te amo, e eu estou lá fazendo tudo o contrário daquilo que Deus me pede. Como eu disse, não adianta eu colocar Deus no status, como eu te amo, o Senhor é o amor da minha vida. E aí Deus olha para mim, as minhas obras estão sendo o quê? Trevas. Deus olha para mim, as minhas obras não estão sendo manifestadas à luz. Totalmente o contrário. Como eu disse, irmão, se você quer ver se alguém te ama, veja, porque tem muita gente que não consegue expressar, como eu disse aqui, com palavras. Eu não sei, pastor, eu não sou aquela pessoa que fico falando eu te amo toda hora para o filho, eu te amo toda hora para a esposa, para o esposo, mas pastor, eu faço tudo por ele e tudo por ela, né? Tudo que eu puder, eu faço, né? Olha mais para as obras para você ver. Você vai ver que às vezes a pessoa não expressa, mas a pessoa está cuidando de você. A pessoa não expressa com palavras, mas ela está sempre ali quando você precisa, não é? Sim ou não? Tem muito amigo seu que bate nas suas costas, você é meu amigão, como eu gosto desse amigão. Aí quando você precisa, o que acontece? Ele está lá para te ajudar? Tá. Agora tem aquele que não fala, vou te ajudar. Não fica falando, quando precisar eu estou aí. Pode contar comigo. Mas aí quando você dá um telefone, uma pessoa está lá para te ajudar. Pode ter certeza que é esse que gosta de você. É esse que te ama. Amém? Como eu colocar um vídeo lá, estava vendo hoje, né? Esse vídeo lá da pregadora falando lá. Quando você faz o churrasco, né, irmãos? Todo mundo está lá, todo mundo gosta de você, né? Meu amigão. Não é assim que faz o churrasco que você vê. Vai vir até os penetra. Os bicos, fala bico, né? Fala, os penetra, né? Que nem convidou, está lá. Lembra de mim? Eu conheci você, tal. Não lembro não. Né? Aí parece até gente que você não convidou. Mas, irmão, na hora que você precisa, verdadeiramente, desse amigo, ele não vai estar lá. Mas aquele que talvez, às vezes não se faz nem presente nessas horas, né? Que às vezes fala, poxa, a pessoa não gosta de mim, não leva em consideração, nunca está presente nas minhas festas, no momento especial, né? Mas quando você fala assim, ô fulano, estou precisando de um auxílio aí, você consegue me ajudar? Tal coisa, a pessoa está lá com você. Amém? Então, para Deus, não é diferente, irmãos. Se eu amo Ele, eu vou fazer o quê? Vou ficar, Jesus, eu te amo todo dia. O Senhor é a razão da minha vida, é uma expressão, uma forma, né? Você tem que adorar. Mas, não adianta, lembra que Deus falou, o Senhor Jesus falou para aquele povo? Esse povo me ama de quê? De lábios, não é? De palavras, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Então vale mais para Deus obedecer. Deus falou através de Samuel para Saul: Saul, você acha que o Senhor se agrada mais em sacrifício do que em obediência? Você acha que Ele se agrada mais em gordura, em nos sacrificar, do que no obedecer? Então, quando eu entendo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, não, eu vou obedecer. Eu vou lutar contra a minha carne, minha natureza, que a carne, irmão, eu falo que o maior inimigo não é Satanás. Esse já está derrotado, já foi vencido, desde quando Jesus foi lá e entregou-se na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi exposto publicamente, ele foi destronado. Então, o diabo já era derrotado. Mas a nossa maior luta é contra quem? Contra nós mesmos, a nossa carne. Amém? Um dia chuvoso desse, irmão, a carne queria ficar lá na cama. Irmão, eu falo que eu nunca dormi tão bem como eu estou dormindo agora. Eu dormia no máximo 1, 2 horas quando eu cuidava do meu pai e o corpo acostumou. Mas esses últimos tempos, irmão, olha, eu estou ficando com sono, hein?
Estou ficando com sono. É uma briga, irmão, para levantar. Parece que o olho até gruda assim, fica aquelas remelas, sabe? Você abre o olho assim, o olho força para abrir. Mas Jesus, misericórdia, tem que levantar. E aí levanta, irmão. O horário era que o relógio coloca para tocar. E a briga. Ele fala, não, tem que fazer a vontade de Deus. Então, se eu amo a Deus, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Agora dá uma olhada no 21 aí, no versículo. Aquele que tem o quê? Os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei o quê? Ou seja, ele vai manifestar o poder do seu braço. Se eu amo, a Bíblia diz, aquele que ama tem a palavra, os mandamentos, né? Os que guarda ou pratica é o que ama a Deus. E a este, irmão, Deus se manifesta. Pratica a palavra, ame os mandamentos. E aí você vai ver Deus se manifestar. Aí não adianta só ficar falando, Jesus, eu te amo, eu creio, eu acredito. Porque para Deus vale mais a sua fé. Fé e obras andam lado a lado. Fé e obediência andam lado a lado. Eu tenho que entender isso, irmão. A fé, ela está ligada à obediência. A fé está ligada a você obedecer a Deus. Obedeceu a Deus, Deus entende. Esse é o que me ama. Ele está praticando a palavra. Ele está vivendo a palavra. Está lutando contra a sua natureza, a sua carne. Ele está amando mais a mim do que os seus próprios desejos. Você está entendendo no nome de Jesus? E aí Deus vai entender que você e eu estamos crendo no sacrifício da cruz. E aí ele se manifesta. Amém? Jesus, ele entregou a si mesmo para quê? Era a vontade de Deus? Eu já falei isso aqui, você vai lembrar. Era a vontade de Deus ver Jesus Cristo na cruz do Pai? Sim ou não? Quem acha que sim e quem acha que não? Era a vontade do Pai Celestial ver o seu filho naquela cruz? Sim ou não? Eu acho que sim. Quem acha que não? Se o pastor falou que sim, eu acho que sim também. Volta lá para Isaías 53, versículo 10. Você sabe que Deus se agradou disso? Pastor, como o Pai pode se agradar do ver o filho se sacrificar? Ele se agradou. 53, lá onde começou, só que no versículo 10. E aí você não vai esquecer mais essa palavra. Se quiser grifar, você pode grifar na sua Bíblia. E você vai entender que Deus se agradou. Isaías, começamos Isaías 53, só que no versículo 10 agora. Versículo 10. Amém? Amém. Isaías 53, o versículo é o 10. Deixa eu ficar olhando no relógio, né? Para não passar o horário. Isaías 53 e o versículo é o versículo 10. O que diz aí na tua Bíblia? Lê aí. Todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, significa esmagá-lo, fazendo o que? Enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação ou oferta do pecado, verá a sua posteridade, aqueles que virão depois, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Ficará satisfeito com o conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o Pai se agradou de que, pastor? Exatamente do sacrifício de Jesus. Porque através do sacrifício de Jesus, muitos iriam o quê? Vencer, prosperar. Através do sacrifício de Jesus, irmãos, muitos seriam o quê? Justificados, ou seja, inocentados.
Então o Pai se agradou sim em ver Jesus se entregar. Amém? Por quê? Porque o Pai já entendia o que era aquela obra que Jesus estava fazendo. Amém? Ele mesmo, ao olhar o seu sacrifício e ver o que ele fez, irmão, pela humanidade, ele se agradou. Amém? Então entenda aqui, olha, o próprio Pai se agradou, o próprio Jesus se agradou da sua entrega. Amém? Ele se entregou, irmãos, e ele manifestou o braço dele a nós. Mas a Bíblia diz a Isaías, vamos ler aqui o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? De quem, pastor? Do Isaías? Não. De todo aquele que prega a verdade, de todo aquele que prega o evangelho da salvação, de todo aquele que prega o evangelho de poder. Então, a quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Amém? Então, o Senhor Jesus, irmão, ele quer que nós venhamos dar crédito, acreditar, não como uma força maior. Já viu você falar com as pessoas? Não, eu acredito que Deus é uma força maior. Eu acredito que Deus é uma energia. Eu acredito que Deus é algo que a nossa mente não consegue alcançar. Não, eu tenho que acreditar naquilo que a Bíblia diz que Deus é. Amém? Eu tenho que acreditar que Deus é um Deus de poder. É um Deus, irmão, grande, mas que deseja habitar dentro do teu coração. Amém? Ele deseja um Deus grande, irmão. Você sabe como nós somos insignificantes diante de Deus? Você imagina como nós somos tão pequenos diante de um Deus grande, mas mesmo assim Ele nos ama. Amém? Eu posso comparar, já viu aquelas formiguinhas de açúcar? Não aquela maiorzinha, mas aquela que parece você quase não vê, só sente o negócio passando assim, ó. É exatamente igual. Você vê que o negócio é tão insignificante que você vai lá e faz o teu hook e mata a bichinha, né? Você vê? Agora imagine a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Mas mesmo assim ele é o quê? Não sabe. Mesmo assim, irmão, ele entregou a sua vida por um bom preço. Pastor, não fala nada. Na Bíblia diz que você foi comprado por um bom preço. Agora a gente precisa não fazer vão, irmão. Quem deu crédito, José diz, e aí diz no 2: porque foi subindo com um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando para ele, uma beleza víamos, para que o desejasse. Presta atenção, irmão. O Isaías ele estava falando exatamente da cruz, tá? Ele estava falando ali daquilo que ele estava vendo, Jesus ali na cruz. E naquela hora ele falou assim: olha, não havia beleza, estava desfigurado, não tinha nada de belo naquela cruz. Pelo contrário, quem olhava para aquela cruz ficava o quê? Espantado. Aquele homem pendurado, com mais 2 homens do lado dele ali, que era culpado, ele era inocente. Ele estava ali, irmão, pendurado, para quem não consegue imaginar, não tinha cordas segurando ele não, irmão. Era só ali a gravidade do seu próprio corpo, Era só os pregos, fixados em suas mãos, nos seus pés ali. E ele estava ali pendurado, depois de ser chicoteado, depois de ser ali, irmão, despido, depois de ser cuspido, Então não havia beleza. E eu já disse aqui, irmão, o Evangelho não é bonito. Por quê? Porque muitos acham que o Evangelho não é bonito. Porque tem que abrir mão das coisas, tem que abrir mão das vontades próprias, tem que negar a si mesmo, como eu disse aqui, todos os dias. Amém? Tem que seguir Jesus. O Evangelho não é oba-oba. Não. Eu tenho que entender, pastor, eu tenho que negar, servir a Deus. Não dá. Quantas vezes a gente fala que não dá, irmão? A gente for olhar para o não dá, não vai dar nunca para a gente vir para a igreja. Não vai dar nunca para a gente estar na presença de Deus. Não vai dar nunca. A gente vai ter sempre outras prioridades. Não é errado.
você passear, não é errado você ter os seus momentos de lazer, não é errado, mas coloca no teu coração prioridade, é o Senhor. É o Senhor Jesus. Eu não posso, nessa Santa Ceia, é o período onde eu analiso, né? Se a pessoa está bem com Deus ou não. É o período que eu olho aqui de cima e eu vejo, irmão, quem está bem com Deus, não, eu vou em oração por essa vida. A pessoa ela começa a perder Santa Ceia, é um sinal que ela já não está dando crédito. Amém? Porque não foi o pastor André que pediu, foi? Foi a igreja da graça, a igreja X, a Y, não foi o que pediu? Não. Jesus, quando sentou ali, a última ceia que ele fez, ele falou: olha, façam isso em memória de mim. Façam isso em minha memória. Né? Ele partiu o pão, colocou ali o suco, e ele disse: fazer todas as vezes em memória de mim. E aí a igreja, desde a igreja primitiva, a gente vem seguindo isso, irmão. Não é porque é um ritual, não é porque é um passatempo, não é nada disso. Quando eu estou participando do corpo e também do sangue, eu trago a memória. O que eu trago a memória? Exatamente a cruz. Amém? Eu trago a memória que Jesus fez por mim. Eu trago a memória que ele foi lá, irmão, e ele falou: eu vou entregar a mim mesmo, para que toda a humanidade venha a ser salva, para que toda a humanidade venha a ser remida dos seus pecados. Amém, Jesus? Então, quando olhavam para ele, não tinham o que desejar. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como que os homens os escondiam o rosto, era desprezado, e caso fizermos dele caso algum. Aí diz o Papa que é a palavra-chave que nós temos aqui na Igreja da Graça. Verdadeiramente ele tomou o quê? Sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados, né? Então o pecado, ele pode ser considerado uma enfermidade espiritual, por causa do pecado de Adão, essa doença, esse pecado, ele foi passando de geração em geração. Pastor, mas e as enfermidades físicas também? Ele levou sobre si. Tem uma animação, não sei se vocês já viram, sobre o ato da cruz, uma ilustração, um desenho, é breve, só que ele mostra o que aconteceu na cruz, espiritualmente. Aí mostra Jesus assim, e ele fala: Elohim, ela amassava aquilo ali, que significa Deus meu, porque ele desamparasse. E depois ele fala: está realizado, está consumado. Quando ele fala está consumado, aí mostra o planeta escurecendo, eu vou ler aqui com você já, e começa a vir dores, mostra assim na ilustração, dores vem sobre ele, pecado, enfermidades, tristeza, depressão, ou seja, ele tomou sobre si. Você está entendendo? E a gente não tem que tomar posse disso, é por isso, irmão. A gente não tem que tomar posse de nada que Jesus já tomou sobre ele. Pastor, mas eu estou sentindo, mas aí eu determino, irmão, eu busco na palavra: Jesus, o Senhor já levou as minhas enfermidades. Depressão, considerado o mal da alma, não é? Toma medicamento, não. O médico fala é para sempre, mas não, uma pessoa que ela entende o que Jesus fez por ela, ela começa a lutar. Não aceita esse mal, porque Jesus ele se sacrificou por mim, e o braço dele vai se manifestar. E aí o que acontece? A pessoa ela é liberta. Amém? Ela é liberta. Tudo na nossa vida é uma tentação. Da abertura, o mal entra. Não, pastor, porque é normal, não. Eu vou lutar. Independente quanto tempo eu vou lutar. Uma vez eu vi uma confissão de um pastor nosso, e ele até contou no público, nem sabia. Ele sofria de uma enfermidade. E ele falou: olha, todos
todos os dias que eu venho pregar, essa enfermidade ela vem à tona. E um lugar muito delicado ali, não vou falar, e ele fala: olha, todo dia acontece enfermidade. Estou pregando e aí eu sinto sintomas. Eu estou pregando sobre cura, eu estou sentindo sintomas. Aí ele falou assim que um dia ele estava lá pregando e ele sentiu a libertação. E olha, pastor, pregando, hein? Pregando. Aí quando ele voltou, ele já estava o quê? Ele falou todos os dias. E olha, foi anos ele lutando contra essa enfermidade. O local até sangrava, ele falava, ia fazer a necessidade do banheiro até sangrava. E ele falou: não, todos os dias eu lutava contra essa enfermidade. Parecia que quando eu ia pregar, parecia que o negócio ficava mais feio. Ou seja, era a tentação ali sobre o corpo dele. Mas ele perseverando, o que aconteceu? Foi curado, pregando sobre cura e com a enfermidade no corpo. Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Então a gente tem que o quê, irmãos? Lutar. Amém? Lutar. Porque o que Jesus tinha que fazer na cruz, ele já fez. Ele não vai, o Pai não vai mandar Jesus novamente para encarnar como ser humano novamente, para passar tudo aquilo que ele passou novamente. Não vai. A segunda vinda de Jesus será para levar o seu corpo. Amém? Agora você vai abrir comigo Mateus 27, 32, já vai encerrando, tá? Mateus 27, 32. Vou ser breve aqui, até ali uma missão aqui para me passar para a Nordeste, para dar um recado aí para as irmãs. Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Em nome de Jesus. Mateus 27, 32. Evangelho de Mateus, ou São Mateus 27, 32. Amém? Amém, Jesus. Todo mundo achou? Alguém precisa de auxílio, de ajuda? Não? Enquanto saíram, aí o título já está escrito: a crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar o quê? A sua cruz. Então Jesus estava ali na Via Dolorosa, a caminho do Gólgota, que é um lugar chamado Caveira, um monte chamado Caveira, e ele estava carregando a cruz. E viu um homem chamado Simão, o sirineu, que ele era da Sirineia, ele não era de Israel. E o constrangeram a carregar o quê? A cruz. A carregar a mesma cruz que Jesus o quê? Carregou. Irmão, viver o Evangelho é carregar a cruz. Aquele homem foi constrangido, E o amor de Deus, ele nos constrange. Amém? O amor de Deus nos constrange. E aí, irmão, a gente entende: eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso carregar a minha cruz. Então aquele homem estava ali, irmão. Talvez ele estava como um espectador, talvez ele estava vendo, admirado. Mas você vê que a graça e o Evangelho alcançou aquele homem. Irmão, eu acredito que aquele homem ficou impactado. Eu acredito que aquele homem, ao carregar a cruz de Cristo, ele voltou diferente para a sua cidade, a sua aldeia, não sei. E ele foi transformado, porque a cruz, ela faz isso. Amém? Ela nos transforma. A cruz, ela nos constrange. O amor de Deus foi revelado quando Jesus ali estava ali carregando aquela cruz. Ele foi carregando aquela cruz e aquele homem foi constrangido. No 33, eles chegando no lugar chamado de Gólgota, que significa o lugar chamado Caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Então, Jesus estava ali, irmão, ele teve sede. Aqueles homens pegaram uma esponja, alguns teólogos, algumas linhas de raciocínios teológicos falam que era aquela que era usada ali para fazer a limpeza, ali no ambiente ali de fazer as necessidades, mas não era uma específica,
era uma própria ali que eles colocavam nos ferimentos, né, misturada com fel. Né? E Jesus, quando colocava aquela na boca dele, quando ele provando, ele não quis, né? Ele não aceitou aquele algo. No 35, e havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sob a minha túnica lançaram sorte. Essa profecia está em Salmos 22:18, tá? E assentando-os guardava ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação. Qual a acusação? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemando dele, meneando a cabeça ou balançando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e o reedifica, salva a ti mesmo. Se é o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, como os escribas e os anciãos fariseus escarneceram, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também no rosto os salteadores, que com eles estavam o quê? Crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, que é às 3 horas mais ou menos, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção, Jesus ali na cruz, e todos que passavam perto dele, ali que não dava crédito, não acreditavam, zombavam. E é como o dia de hoje, irmão. As pessoas zombam do Evangelho. As pessoas contam piadas do Evangelho. Ah, você vai lá na igreja para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Para você estar perdendo tempo? Está fazendo o que na igreja todo dia, toda hora? Você está ficando fanático, né? Aí acontece algo, a pessoa fala lá: cadê o teu Deus? Não é assim? Cadê aquele Deus lá que você crê? Você vê que até no último instante Jesus foi tentado, né? Até no último instante ele foi tentado. Você está aí, se você é filho de Deus, desce aí mesmo, salva os outros, salva você mesmo, né? As pessoas não compreendiam o que Jesus estava fazendo. Elas não entendiam que Jesus estava ali por obra de Deus, né? As pessoas não entendem. Como que você pode ficar deixando de viver? Quantas vezes eu ouvi, irmão? Eu comecei a pregar o Evangelho cedo, não foi agora, logo que eu converti, Deus já me deu um entendimento da palavra. Eu já comecei a pregar, comecei a fazer obra nas casas, comecei a ir nos hospitais, e comecei a negar passeios, comecei a negar festa, comecei a negar convites, ficava mais na igreja do que em qualquer outro lugar. E eu ouvia as pessoas mais velhas até dentro da igreja: não, você não pode estar todo dia na igreja, não, você tem que viver a vida, você está novo, pega a tua esposa aí e vai passear. Eu falei assim: não, posso passear a qualquer hora, mas esse dia é com o Senhor, amém? Eu não posso deixar fazer a vontade de Deus. E até o dia de hoje eu ouço ainda, irmão. Sabe quantas férias o pastor tirou da igreja? Vou fazer 9 anos aqui pregando, tá? Pregando. Sabe quantas férias eu tirei? É um direito do pastor. Quantas férias eu tirei? Nenhuma. Porque eu entendo que a obra de Deus, irmão, não que eu não possa, é um direito meu. Eu posso, vem outro pastor e continua pregando aqui 15 dias, 20 dias, não tem problema nenhum. A obra continua. Mas, irmão, eu não creio que a obra de Deus haja aposentadoria. Às vezes você ouve assim: pastor que está aposentado, deixa eu te pregar o Evangelho?
pode aposentar na profissão, não pode? Sim ou não? Ele pode aposentar na profissão, mas irmão, o Evangelho tem que ser pregado até o último dia da nossa vida. Amém? Quanto a fôlego de vida, ele tem que ser pregado. Eu tenho que falar o que Jesus fez, né? Eu tenho que falar aquilo que ele fez, para que as pessoas venham ser o quê? Alcançadas. Quem crê, o que a Bíblia diz? Quem crê o que Jesus fez aqui, vai ser salvo. Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia diz que foi escrito por homens cheios de inspiração divina, dirigidos por Deus. Amém? Então Jesus, ele foi ali, irmão, na cruz, e quando ele estava ali, ele falou que o Pai tinha desamparado. Por que o Pai desamparou? Os pecados, a Bíblia diz em Isaías 59, no versículo 2, que são os pecados que fazem separação entre o homem e Deus. Naquela hora, Jesus, não sendo pecador, sobre ele estava o quê? Os nossos pecados. Foi na hora que ele sentiu a separação do Pai. Estava ligado diretamente com o Pai, mas naquela hora ele se sentiu o quê? Separado. Pastor, se eu pecar e não me arrepender, se eu permanecer no pecado, eu estou o quê? Separado. É um momento, irmão, eu tinha uma amiga de infância, e coincidentemente estudou com a minha esposa, e depois coincidentemente veio morar aqui. Olha que coisa, né? Não é coincidência, né? Veio morar aqui. Acredita nisso? Veio morar aqui. Logo quando eu vim, eu falei assim, quando eu vim para São Paulo, fui morar na minha sogra ali. Aí eu estava passando aqui, aí eu vi a pessoa passar. E eu falei assim, nossa, parece que a fulana. Aí cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu vi lembra da fulana mesmo? Eu acho que eu falei igualzinha a ela. Aí minha esposa ia no mercado, aí era ela mesma. A menina, né? E era uma menina que cresceu no caminho do Senhor. Os irmãos, a família, tudo se converteram no mesmo período. E ela cantava na igreja, né? Não era na igreja da graça, mas era na Assembleia de Deus. E quantas vezes me convidavam, eu ia lá para assistir o culto, né? Quando eu era mais jovem, e via ela cantando uma coisa linda de Deus. E aí um dia eu estava conversando com ela, aqui mesmo na frente da igreja. Então, o período ela começou a vir, depois parou. E ela falou, não, porque ora a Deus, tem que orar a Deus para ser abençoada, para prosperar, e tal, eu preciso da bênção de Deus. Eu falei, Débora, acabei de falar, escapuliu. Aí eu falei, né, o nome dela, né, eu falei assim, você sabe a oração que Deus está esperando de você? Ela falou, eu sei. Ela falou, é arrependimento. Eu não tenho força ainda para fazer essa oração. Eu falei, quando você fizer, todos os seus caminhos serão o quê? Abençoados. Quando você entregar os teus caminhos novamente ao Senhor e se arrepender de tudo isso que você tem vivido, a obra de Deus vai ser grande na sua vida, né? Não sei, ela voltou aqui, né? Voltou lá para onde morava, né? Para São Mateus, onde nós morávamos, né? Eu não sei, irmão, mas é isso que Deus espera, né? Deus espera o quê? Que nós venhamos se arrepender, que a gente venha reconhecer. Jesus, ele foi ali, e os pecados estavam sobre ele, o meu, o seu, daquelas pessoas que estavam ali naquela época. Todo ser humano estava sobre o quê? Sobre ele. E aquela hora ali foi que ele se sentiu desamparado por Deus, né? Como eu disse, sem pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele, né? Vamos no 47 aqui. 47. E alguns que ali estavam ouvindo isso, diziam, este te chama por Elias. E logo deles correndo, tomou uma esponja e embebedeceu em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o quê? O seu Espírito. E eis que o véu do templo que se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra. Olha que coisa aqui, alguns evangelhos não falam isso, né? E prenderam o quê?
as pedras. Você sabe o significado porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado? Você sabe o significado? Eu vou explicar para você. A Bíblia fala que havia um lugar onde se chamava, um tabernáculo, o Santo dos Santos, ou Santíssimo do Santíssimo. Neste lugar, só poderia entrar naquele lugar uma classificação de homens de Deus, sacerdote. Para entrar naquele lugar, aquele homem tinha que estar totalmente purificado dos seus pecados. Ele representava ali, na hora de entrar no Santíssimo do Santíssimo, todo o povo, oferecendo oferta a Deus dentro ali do sacrifício, aquele sacrifício ali oferecido a Deus, momentaneamente, era apagar os pecados do ser humano, na verdade encobertos, era como se pegasse, como o exemplo do pastor da Igreja da Graça que ele deu. Você vê que às vezes a gente faz a limpeza e joga debaixo do tapete, Já viu? Por cima fica limpo, mas por baixo onde estava? Era exatamente o que acontecia. É como se colocasse um pano sobre o pecado do homem. Então esse sacerdote, ele ia ali dentro do santo, do Santíssimo, quando ele entrava de um santo, e quando ele entrava mais ali, tinha uma sala chamada Santíssimo, e aí tinha um véu, que se o sacerdote entrasse em pecado ali, irmão, ele caía. O negócio era tão sério ali, e se ele entrasse em erro, ele caía duro mesmo ali, por causa do pecado. Ele era consumido por causa do pecado. Então, esse véu desse templo foi rasgado. Quando Jesus foi ali, irmão, e quando ele falou está feito, está consumado, de cima para baixo foi o quê? Rasgado. Que nos leva a entender, irmão, que quem rasgou foi Deus. É como se Deus estivesse dando acesso a todo homem. O pastor está aqui, sabe para quê? Para ensinar. O pastor não tem nada de especial, nada de diferente de você. Porque o pastor a pessoa idolatra. Não, é a mesma coisa. Pastor, se eu orar acontece. Ou seja, Deus ele tirou essa classificação e nos fez. Eu não vou ler nada para você ficar indo para lá e para cá. É porque ele diz que ele nos fez reis e o quê? Sacerdotes. Ou seja, irmão, eu tenho uma autoridade de um rei, me dá ordem no mundo espiritual e as coisas acontecem. Mas eu também tenho o ministério sacerdotal. Eu posso entrar diante de Deus, você pode entrar diante de Deus e falar diretamente com Deus, não é como um sacerdote. Ô pastor, fala lá com Deus para mim. Não, você pode falar. Você pode colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu sei que o véu foi rasgado. Eu sei que pelo teu sangue eu tenho ousadia de entrar na tua presença. E aí, irmão, você fala lá com Deus e Deus vai te ouvir. Amém? Você não precisa aqui chegar no pastor, preciso confessar os meus pecados. Não precisa. Você pode ir diante de Deus e confessar a quem? A Ele. A Bíblia diz, irmão, João 1,9: se confessarmos os nossos pecados a Ele, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, a quem eu confesso os pecados? O véu foi rasgado. Para quem? Para Deus. Amém? Independente do que você fez, o que falou, o que cometeu, o que aconteceu, independente. O julgar humano, que o homem julga, não julga? Sim ou não? O homem sempre vai te julgar. Está lá na igreja agora, fez tudo de errado. Está na igreja, mas você foi perdoado. Se arrepender, não interessa o que você foi, não interessa o que você viveu, não interessa o que você praticou. A Bíblia diz que Deus ele pega esse pecado e joga lá no mar do esquecimento. Já era, acabou. Amém? Então, o que você entende aqui? Que Deus ele te deu acesso. Amém? E aí diz, olha o que aconteceu aqui. O véu, como eu 51, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu o quê? A terra. Venderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Olha, você consegue imaginar isso? Os evangelhos não contam isso, Mateus está falando. Jesus, quando ele falou, está consumado, escureceu tudo. Escureceu tudo. Começou a tremer tudo. Abriu as fendas, onde tinha sepulcro, se abriu. Aqueles homens que morreram em Cristo foram os primeiros ressuscitados. Já pensou a cena?
Sei lá, vamos para o cemitério, um monte de gente levantando lá, né? Fala, vamos chamar lá aquela série Walking Dead, né? Do zumbi lá. Aí você fala, misericórdia, olha os mortos se levantando. Mas aconteceu, a Bíblia diz. E muitos que não creram acabaram crendo por causa disso. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram o quê? Grande temor. E disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então você vê aqui, irmãos, o que aconteceu, né? Jesus foi lá, entregou a si mesmo, né? Aconteceu isso aqui, muitos creram depois. Você sabe que muitos vão crer depois quando Jesus vir? Aí não vai dar tempo, irmão. Agora eu me arrependo. Não. Porque, como diz, né? O Senhor Jesus, ele está como um advogado. Uma frase do grego que chama paracletos, que significa ao seu favor, né? Você vê que o advogado, a gente não entende, o advogado está defendendo um criminoso, não é? Sim ou não? Ele está ao favor daquela pessoa, para aquela pessoa ter uma nova oportunidade. É claro que o ser humano, né, às vezes ele quer a vantagem financeira, né? Mas o advogado está ali para justificar aquela pessoa perante a lei, né? Por mais que aquela pessoa cometeu erro, vai dar o quê? Aquela pessoa o direito de ser justificada. Então Deus, irmão, ele está como o Senhor Jesus está como advogado, paracletos, né? Ao seu favor, independente do que você fez. E depois, quando ele vir, a Bíblia diz que ele já vai vir como o quê? Como juiz. O que é o juiz? Ele faz que a lei seja executada. Não é assim? Ele vai ver pela lei. Ele vai ver o que foi feito perante a lei. E perante a lei, irmão, não deve julgar pelas emoções. Então, ele vai vir para julgar. E ali as nossas obras, irmão, independente se você está colocando diante de Deus ou não, ela vai ser o quê? Revelada. E muito, como disse o pastor Jair, irmão, muita gente ali, você vai se surpreender. Vem para a esquerda, mas o fulano, né, você entende o que é esquerda, né? Quando Jesus falar, vai para a esquerda, não te conheço, você sabe, né, o que significa, né? Aí você vai ver aquela pessoa lá, não, esse aí vai ser salvo, glória a Deus. Aí Jesus fala, vem para a esquerda, não te conheço, Então muita gente, você vai ver isso acontecer, ou seja, as obras que estão escondidas serão o quê? Reveladas. É por isso que nós temos que dar crédito, irmão, dar crédito à palavra. Não brinque com as coisas divinas, não, as coisas de Deus. Se Deus tocar no teu coração de algo, irmão, automaticamente tire isso do teu coração. Amém? Muita gente vai ser condenada pela falta de perdão. E a Bíblia que diz, irmão, se eu não perdoo, eu não sou o quê? Perdoado. Muita gente, irmão, que por mais que tenha muitas obras diante de Deus, por causa da falta de perdão, também não será o quê? Perdoado. Então, irmão, corre depressa, como diz aí a palavra, te acerte com o teu inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Então deu para entender aqui? A obra redentora é essa, irmão. Jesus ele veio, ele fez ali a obra do Pai, mas muitos não estão dando crédito. Nos dias de hoje, muitos não estão dando crédito. Pastor, eu oro de casa. Pode orar de casa e pode orar de qualquer lugar, mas tem que obedecer o quê? A palavra. Amém? Se coloque de pé diante de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Fecha, coloque-se de pé, feche os teus olhos. Você vai falar com Deus. Porque você não está dando crédito, é hora de dar crédito. Em nome de Jesus, Pai. Feche os teus olhos. Jesus, não podemos deixar de acreditar. Não de forma mística, Pai. Muitos dizem que acredita levando em consideração um sentimento. Não é isso, Pai. Acreditar
Ele vai em consideração toda a palavra que sai da tua boca. Dá crédito à pregação, ao Evangelho genuíno de Cristo. O Evangelho que leva o homem a se convencer dos seus erros, dos seus pecados. O Evangelho que nos faz entender o quanto nós somos falhos, quanto nós precisamos do perdão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já está tocando, já tocou de alguma forma este coração. Essa pessoa está tão longe do Senhor. Às vezes, Pai, tem anos e anos de igreja, anos e anos que conhece a tua palavra, mas já não sente mais a tua presença. Já não tem mais o prazer, Pai, de orar e ouvir a palavra. Oh, meu Deus, o Senhor dá uma nova oportunidade todos os dias, Pai, para que o homem se arrependa. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Jesus, não queremos, Pai, naquele dia, meu Pai, ser considerado um bode. Meu Pai, o Senhor, meu Pai, quer ovelhas e não bode, porque bode não obedece, Pai, ovelha sim. Ovelha ama o seu pastor. Eu não estou dizendo, Pai, o pastor, o ser humano, mas o Senhor. E é guiado pelo Senhor, pela tua palavra. Pai, todo aquele que ama o Senhor, ele guarda a tua palavra. Meu Deus, que nós não venhamos ser aquele, Pai, que te adora de lábios, de palavras, estando com o coração distante, não, Jesus. Meu Pai, que nós venhamos verdadeiramente obedecer, porque vale mais para o Senhor a obediência do que o sacrifício. Pai, que essa pessoa, meu Pai, todos os dias da sua vida, ela venha renovar. Oh, meu Pai, esta comunhão para com o Senhor, esse desejo de chegar ao céu. Oh, Davi disse: traz de novo, torna-me dar a alegria da salvação. Jesus, eu tenho que me alegrar e saber que o seu perdão está sobre mim. O teu perdão está sobre esta pessoa que aqui se coloca. Ela sabe, Pai, que essa data, meu Deus, que está diante de nós, até uma data que talvez a gente não tenha certeza se foi mesmo esta data agora, Pai. Mas ela está aqui, Senhor, lembrando que o Senhor foi, Senhor, naquela cruz, se entregou a si mesmo, Pai. O Senhor foi moído, transpassado, humilhado, Senhor, para que todo ser humano alcançasse a salvação e o perdão divino, Pai. Perdoa essa pessoa, perdoa-nos, Senhor. Se muitas vezes, Pai, a nossa carne fala mais alto, se muitas vezes, Senhor, o nosso eu, meu Pai, fala mais alto, Senhor, eu não quero cumprir o meu querer, eu não quero cumprir os meus sonhos, os meus planos, porque os planos do Senhor são maiores do que os meus, os caminhos do Senhor são mais perfeitos. Pai, guia as tuas ovelhas, para que elas possam, Senhor, chegar, meu Pai, ao lugar que o Senhor tem reservado, ao lugar que o Senhor tem preparado, que é o céu, Pai. Aonde, Senhor, a Bíblia diz que todo pranto, todo choro, todo lamento, oh, meu Pai, será tirado. Ali não haverá fome e nem sede. Pai amado, em nome de Jesus, que nós venhamos perseverar até o fim, Pai, das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu reconheço que a cruz não foi em vão. Eu creio, eu acredito, Pai, na palavra da salvação, no Evangelho da cruz. Senhor, fortaleça o meu coração. Eu quero amar, Senhor, os teus mandamentos, porque eu sei, Senhor, que eu amando a tua palavra, eu amarei o Pai e serei amado por Ele, em nome de Jesus.